E ele se apresenta como professor universitário, mas também um ativista. Vai lançar amanhã um livro que tem bastante a ver com o que nós estamos percebendo nas ruas do país, inclusive aqui em Salvador neste momento. Uma obra que reúne textos feitos ao longo de alguns anos, em jornais, em sites, outros suportes, e que se propõe a entender as formas como a juventude expressa a atividade política no mundo contemporâneo. A gente recebe hoje o colunista da Band News FM, autor de Reflexões, Ativismo, Redes Sociais e Educação, Nelson Preto. Bem-vindo à Frequência Baiana. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Renato. Uma das coisas que esse movimento parece desafiar assim, bem de frente é aquela noção de que o reclame da rede social não vai para a rua. Como é que o senhor está percebendo isso? Está na rua, né? É impressionante o quanto isso está na rua. E a gente está aqui ao mesmo tempo que está conversando aqui, o Twitter aqui não para, o Facebook não para, mostrando que não fala de outra coisa, né? Em Belém, em São Paulo, em Belo Horizonte, aqui em Salvador. E é em cidades que não tem Copa, que não tem isso acontecendo, mas que as pessoas estão ligadas nas redes sociais e fazendo uma grande rede de debate sobre esse tema, né? Você falou que eu no livro tento explicar, quer dizer, eu não sei se eu consigo explicar. A gente busca, na verdade, é entender, né? Vocês aqui no meio de comunicação, nós na universidade, particularmente na Faculdade de Educação da UFBA, a gente fica tentando compreender de que forma a gente pode analisar esse mundo contemporâneo à luz de todas essas manifestações que deveriam ser muito bem-vindas, porque até bem pouco tempo nós estávamos dizendo que a nossa juventude estava completamente apagada, não tinha manifestações. Então eu acho que hoje nós estamos vendo uma ação absolutamente significativa, o que demanda um olhar bastante intenso e bastante profundo sobre o que está acontecendo hoje, à luz do que aconteceu no passado, né, Renato? Nós conversávamos um pouquinho antes aqui, lembrando da Revolta do Buzu, aqui em Salvador, que inclusive é um dos textos que estão aqui no livro e que foi uma monografia de graduação da Genielle França, uma estudante de pedagogia da universidade. Eu fico absolutamente feliz disso. Foi a professora Iraci Picanço, hoje já aposentada, do Conselho Estadual de Educação, que orientou o trabalho dessa jovem estudante, mostrando que a Escola do Asfalto é de fato uma escola importante de formação da cidadania. Então nós temos que ter muito fortemente presente no nosso cotidiano enquanto educadores, mas também enquanto pais, enquanto cidadãos que seguramente estão aborrecidos pela situação do trânsito, dos desgastes que terminam sofrendo a cidade, mas temos que entender que tudo isso é parte de um movimento importante no mundo contemporâneo, que é o movimento de estarmos presentes e atuantes na sociedade. Quer dizer, a gente fala e se aborrece muitas vezes com as manifestações, mas a FIFA entrou no país e bloqueou tudo, né? Destruiu estádios e construiu novos em que não vemos a população mais lá dentro do futebol. Quer dizer, a gente olha na televisão e vê que tipo de público está participando da Copa das Confederações. Quer dizer, há um certo... Esses dias eu vi como é o nome dele? O da Superintendência da Transalvador, dando uma entrevista aqui Miller? É isso, dando uma entrevista mostrando de que a FIFA está definindo quem vai poder passar, inclusive o próprio morador. Quer dizer, data vênia, eu diria que isso aí é até inconstitucional, quer dizer, impedir de eu entrar e sair na minha casa com o meu carro, porque Então, quer dizer, eu acho que nós estamos vivendo, na verdade, uma grande confusão, mas que há uma luz no fim do túnel, e essa luz seguramente é pela mobilização das pessoas. O senhor comentou a Revolta do Buzu, uma situação que aconteceu alguns anos atrás e que veio na esteira de uma insatisfação contra o aumento do transporte coletivo. E acho que mesmo naquela época a gente já percebeu uma coisa. Eu vi outro dia um vídeo da Marina Silva, ela comentando o que ela chamava de movimentos multicêntricos. E me parece que isso é uma coisa que já acontecia há muito tempo, né? Porque se você for ver, pelo menos da Revolta do Buzu, você já percebe que existe uma certa dificuldade em você elencar quem é o representante daquele aglomerado de pessoas, né? Quem é a pessoa
que pode ser considerado representante sentar numa mesa de negociação, né? Parece mais, eu acho que o próprio prefeito Embaçaí acho que teve uma certa dificuldade na época, porque ele sentava com os manifestantes, com os ditos representantes numa época para discutir, e no dia seguinte a base, por assim dizer, fazer coisas completamente opostas àquilo que foi acordado na mesa de negociação. Então, assim, já era multicêntrico. Essa nova configuração das manifestações, onde as pessoas são múltiplas, ou pelo menos se pensa sequer que sejam múltiplas, elas demandam algum tipo também de nova forma de lidar por parte das autoridades, por parte dos pais, inclusive? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E por que, Renato, que ela demanda uma nova forma de lidar e de compreender? É porque nós fomos acostumados a um modelo de educação e a um modelo de sociedade muito centrada na lógica de uma liderança que represente tudo e a partir daí possibilite o encaminhamento das soluções. E o que a gente viu ao longo desses últimos anos, e particularmente no Brasil, mas não só no Brasil, estamos vendo isso lá em Istambul, a mesma coisa acontecendo, o Erdogan foi eleito, no entanto, ele acha que pelo fato de ter sido eleito, ele pode destruir uma praça e construir no lugar um shopping center, colocar um estacionamento de carros abaixo. Então, quer dizer, o que se terminou se vendo e está se vivendo muito fortemente isso hoje, é de que essa juventude, o cidadão começa cada vez mais, e a gente ainda quer muito mais, por isso a educação é muito importante, escolher seus representantes numa democracia representativa, mas que está muito atento pela atuação deles. Por isso, todos esses movimentos de acesso aberto, de informação aberta, de recursos educacionais abertos, ou seja, nós estamos vivendo o que a gente poderia chamar de um momento do aberto, né? Há pouquinho tempo vivíamos o momento do eletrônico. Então, o eletrônico possibilitou essa nova frente, digamos assim, do que a gente chamaria de tudo mais aberto, de tudo mais transparente. Então, o papel dos órgãos que divulgam essas informações são muito importantes. Então, todos esses movimentos, o Wikileaks, Anonymous e tudo isso é muito importante. Agora eu estou vendo aqui de que nas manifestações de agora de tarde, meu Twitter aqui não para, dizia que no Largo da Batata, lá em São Paulo, houve corte do 3G. Então, a discussão que a gente faz sobre o marco civil da internet, sobre a neutralidade da rede, é algo muito importante, porque se eles associam, se eles se apropriam das tecnologias digitais desse momento, as grandes operadoras, eles impedem o nosso uso para essa organização. Mas, ao mesmo tempo que havia um Twitter dizendo que talvez parecia que tinham caído o 3G naquela região, havia um conjunto de outros tweets dizendo assim: moradores da vizinhança, abram as suas redes Wi-Fi de suas casas. São redes de solidariedade que se formam espontaneamente, claro, em torno desses... Evidente, isso vem trabalhando, e a gente fez isso muito fortemente na Faculdade de Educação, aqui na UFBA, na questão da discussão da ética hacker, né? Quer dizer, a discussão da colaboração. Claro, eu tenho muita coisa. Exatamente. Porque o que é que tem aí como princípio dessa história da ética hacker? A ideia de podermos ter a colaboração como sendo a mola propulsora da nossa ação na sociedade, em oposição a essa ideia eu gosto muito de usar essa expressão, de que para nós na Bahia é muito forte e é perigosa, que é a da farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Quer dizer, da gente cada um cuidar só de si. Então, a ideia de fortalecermos esse princípio da colaboração, da generosidade, é muito importante e esperamos que todas essas questões que estão aí postas, que não são simples, são complexas, ajudem a gente a avançar nisso. Há uma corrente, professor, que apesar de acreditar na importância do movimento, das pessoas terem esse momento de relação com a política, que é uma coisa, uma apropriação muito espontânea, questiona a forma como o espaço público acaba sendo apropriado. E aí, em ponto mais nevrálgico, eu diria, com a legitimidade de você parar o trânsito, por exemplo. Como é que o senhor vê isso? Seria uma leitura de que os fins justificam os meios?
É complicado, quer dizer, não é uma leitura simples, né? Mas eu acho que sempre é importante a gente fazer paralelos com outras apropriações, né? Quer dizer, quando uma empresa privada como a FIFA se apropria dos nossos espaços públicos no entorno do estádio de futebol, estamos falando da mesma coisa, não podemos deixar, né? Eu comentava esses dias porque lá em São Paulo começaram naquele primeiro dia na semana passada, na sexta-feira, me parece, a chamar os manifestantes de baderneiros, né? Eu digo, mas baderneiro também é quem se apropria de espaço público numa praia, quem se apropria de dinheiro público. Então vamos ter calma e vamos avaliar que, evidentemente, atrapalhar a vida no trânsito é muito desagradável para todo mundo, atrapalha a mim, a você e a todos que estão nos ouvindo no carro. Agora, por outro lado, ter um sistema de transporte como o nosso em Salvador, totalmente centrado no automóvel, que não possibilita que a pessoa que não tenha automóvel tenha uma locomoção decente, é algo que não está correto. Então, quer dizer, eu acho que nesse momento nós temos que ter muita tranquilidade, e essa que é a sabedoria e a sapiência deveria ser dos nossos governantes, para poder, num diálogo franco e num diálogo aberto, ver possibilidades de que se tenha um diálogo com os manifestantes e que se tenha também possibilidade de que essas manifestações sejam fortalecidas e não reprimidas de forma violenta como vem sendo feito. A gente conversou aqui com o professor Nelson Preto, ele que é colunista da Band News FM e também autor de Reflexões, Ativismo, Redes Sociais e Educação. Queria pedir, professor, que o senhor falasse então do lançamento, que vai ser amanhã, não é isso? O lançamento amanhã, a partir das 17h30, 18 horas, se tudo permitir, na Faculdade de Comunicação da UFBA e ao lado da EDUFBA. É um lançamento coletivo da nossa editora, a editora da Universidade Federal da Bahia, que tem feito um trabalho muito bacana aqui em Salvador e no Brasil todo. Ela tem tido uma penetração bastante grande. A EDUFBA está lançando em média 100 livros por ano, produções nossas aqui da universidade. E o que é interessante nas produções da EDUFBA é que os livros são vendidos, mas o conteúdo está disponibilizado na rede. Muito coerente com tudo que eu escrevo aqui no livro. Então são 10 livros, são 2 nossos lá da Faculdade de Educação, o meu e do professor Paulo Gugel e o professor Wilson. Depois também tem um livro do professor Paulo Ormindo, falando sobre as questões de planejamento urbano e vários outros. Então, esse livro, junto com outro de recursos educacionais aberto, uma versão em espanhol, está sendo lançado amanhã, e será um prazer ter todos vocês lá na Faculdade de Comunicação da UFBA a partir das 17h30, 18 horas. Tá certo. Professor Nelson Preto, muito obrigado pela presença aqui na Band News FM.